Oi, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Patrícia Belmonte. Hoje eu vou apresentar para vocês meu primeiro vlog, então assim, vai ter algumas coisas meio atrapalhadas, porque é o primeiro, né, gente? Vocês me perdoem, mas a gente vai aprimorando no decorrer, tá? E eu vou trazer minhas leituras aí, como é que foi minha semana, e é isso aí, fica comigo logo depois da vinheta. Tomando meu cafezinho, tá? Eu comecei, quer dizer, eu pretendi no Dia das Mães ler cartas para minha mãe. Até postei o livro lá no meu Instagram, mas no fim não consegui começar a leitura dele no Dia das Mães, não consegui fazer, porque é um livro fininho, a gente lê rapidinho, né? Só que agora tá aqui, ó. Hoje eu vou, já peguei ele agora, já tô lendo aqui, página 41. E tô gostando, é um livro forte, pesado, apesar do tamanho, né? O peso é mais necessário, tá? Eu venho, assim que eu terminar, eu venho trazer mais pra você sobre ele, tá bom? Até mais. Voltei rapidinho, terminei o café e terminei a leitura. Como eu falei, é um livro que a gente lê rápido, né? Mas o peso do livro realmente é um livro extremamente pesado. E eu vou explicar para vocês por quê. São cartas, tá? Ele é todo são cartas que a menina, a personagem, escreve para a mãe que já morreu, né? Tipo, contando como é que está sendo a vida dela depois da morte da mãe. Porque a mãe morre e ela vai morar com a tia e com as primas. E a avó mora também por perto ali. Só que ela é muito maltratada. Eu fiz várias anotações aqui, ó, né, importantes, assim. Ela é muito maltratada pelas primas, pela tia, pela avó. A avó parece ser uma pessoa muito amargurada, parece ser uma pessoa ruim, né? Só que ela tem uma visão, tem partes assim que tu vê a ingenuidade da criança, porque ela passa pra mãe tudo aquilo que ela tá pensando sobre as coisas que acontecem. Então, muitas vezes, ela chega a ser ingênua, assim, no pensamento, né? Por ela ser preta, a mãe acha, a avó, desculpa, a avó acha na cabeça dela que ela tem que se parecer ao máximo, né, com a pessoa branca, né, no sentido de que ela tem que disfarçar a cor dela, né, que ela deve alisar o cabelo, ter o cabelo liso, né, que ela deve trabalhar, porque a avó trabalha numa casa de pessoas brancas, né, e aí ela passa como se fosse algo assim que deveria ser feito, né. E é muito interessante a forma que ela coloca, né, o preconceito aqui, o racismo, e porque é o olhar de uma menina, né, que não consegue ver, enxergar determinadas coisas. Então, ingenuamente, ela enxerga de uma maneira que a gente adulto já tá vendo ali, que horror, sabe? Que horror isso. Então, na casa ela apanha muito, na tia, avó, ela apanha muito, ela tem que fazer serviço de casa, sabe? As primas tratam ela muito mal, colocaram o apelido nela de beiçuda, são umas coisas assim, absurdas, sabe? E aí, nesse enredo todo, eu não posso entrar muito em muitos detalhes, porque como é curto, sabe? Tem muita coisa que acontece nesse pequeno livro aqui, mas que é importante. Tu lendo, tu consegue acompanhar mais. Eu não posso falar muito, senão eu vou ficar dando spoiler para vocês aqui. Mas tem outros personagens no livro no livro que aparecem, que é Menu, é tipo uma curandeira, assim, né?
que quando precisam é uma pessoa que vai ser muito boa para ela, uma senhora bem velhinha que vai ser boa para ela, assim, tipo, é um lugar que aconchega ela, é a casa dessa senhora, né? Fala muito sobre as crendices, né? Sobre milagres, sobre as religiões cubanas, né? Só tem, assim, quando chega mais pro final... Oh, a interferência aqui. Psh, psh. A vovó tá gravando, meu amor. Vem aqui com a sua vovó. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu vou tirar isso aqui. Vem. Olha aqui. Quem tá aqui. Quem tá aqui. E o que acontece? Aparece também abuso infantil, né, no livro, pesado, né, pedo, né, então, assim, tem umas partes, assim, que são extremamente pesadas, por isso que eu digo, não é para todo mundo, tá? A leitura não é para todo mundo, infelizmente, porque é uma leitura muito interessante que fala sobre o racismo, né, que fala sobre essa vida essa vida difícil de mães solteiras, num local muito pobre, elas são muito pobres, assim, então as dificuldades que passam, a dificuldade que essa menina passa na escola, porque todos fazem bullying com a menina por ela ser preta. O que mais que a gente vê aqui? Se eu tô esquecendo alguma coisa assim importante. A passagem, deixa eu até ver, que eu até marquei aqui, para vocês ver a inocência dela, né? Aí fala da primeira menstruação da menina, porque como ela não tinha com quem conversar, ela não entendia como é que engravidava, não entendia, e as pessoas falavam as coisas pra ela, ela ficava, sabe, dentro do pensamento dela, assim, ela escrevia pra mãe algumas coisas assim, sabe, tipo, não sei o que tá acontecendo, não sei como é que isso acontece, não sei que... Mas assim, ó, tem uma passagem que eu achei muito emocionante, assim, que simplifica um pouco essa questão do que essa menina vive ali, que diz o seguinte, é só um parágrafozinho. Quero um céu em que as avós sejam boas e distribuam doces entre seus netos, onde ninguém maltrate as crianças, nem as obrigue a fazer coisas que não gostam. Um céu onde ninguém me chame de beiçuda, nem de feia, e onde eu não me sinta sozinha. Gente, é emocionante, assim, eu acabei esse livro, assim, de vontade de chorar, sabe, assim. O final, ele é bem fechadinho, é um final muito bonito, sabe, que é quando ela já cresceu, né. Então, muitas coisas acontecem, gente. É um livro de, já vou dizer pra você aqui, 110 páginas, 108 páginas, com muitos acontecimentos, em poucas palavras. A Teresa, a escritora, conseguiu passar, assim, muita coisa pra gente, sabe? Eu acho que quem consegue ler esse tipo, leia, porque é um livro, assim, que eu acho importante ler, porque, infelizmente, são coisas que acontecem, e não só em Cuba, como no Brasil, como no mundo inteiro, né? A gente se depara com tristezas como essa, em todos os sentidos, com preconceito, com... é tanta coisa que fala, tanto assunto aqui dentro desse livrinho, que só lendo mesmo, tá bom, gente? Mas eu volto depois para dizer para vocês o que eu vou ler, o que eu vou pegar para ler agora, que eu acho que eu vou pegar uma coisinha mais leve, assim, porque eu amei esse livro aqui, 5 estrelas, assim, ó, nota realmente 10 para ele. Tá? Volto depois para contar para vocês o que eu vou começar a ler agora, tá bom? Bom dia, gente. Hoje é dia... no calendário. Hoje é dia 15 de maio. Ontem eu não peguei mais nada para ler, terminei, né, Cartas para Minha Mãe. E hoje que eu
retomei as leituras, porque ontem acabei tendo outras coisas pra fazer. E hoje eu tô terminando aqui, tô na metade da leitura de um livro que eu até já fiz rios aí pra vocês, e que é Graça. Graça, da Beverly Watts, tá? Esse livro é muito gostosinho, tá? Tá muito gostosinho de ler, né? É uma graça. O livro é uma graça. Assim, mas a gente ri mesmo, tem umas partes muito engraçadas, assim. É um romancezinho de época, mas é um romance que tem algumas partes cômicas, né? E retrata uma época, enfim. Mas eu já tô na metade dele. Aqui já li metade dele. E depois que eu acabar a leitura, eu trago notícias pra vocês. Apesar de que hoje eu tenho muita coisa pra fazer também. Mas pelo menos um pouco mais eu quero ler. Tá bom? Beijo, até mais. Oi, gente, voltei. E hoje eu venho aqui falar com vocês sobre a minha tentativa frustrada de fazer um vlog. Pois é, comecei na semana fazendo um vlog que eu entregaria pra vocês até esse final de semana, né? Até o final da semana. E infelizmente houve alguns percalços porque tô fazendo alguns exames, deu algumas alterações em alguns exames que eu vou ter que refazer. E acabei muito envolvida em médico, em essas coisas. E até estava lendo Graça, né? Como eu falei pra você, estava lendo aqui a Graça. Mas estava gostando muito, né? Aquele romancezinho, Enemies to Lover. Inclusive, tinha comentado pra vocês que estava me divertindo. Até que chegou um ponto que começou aquele chove não molha na relação. Gente, foram 4 páginas de mão aqui, olho ali, perna lá, cabeça colar, olhar pra não sei onde, aquela coisa toda que você já conhece. E não é uma crítica, isso, por favor, sei que tem gente que gosta. Eu tenho amiga, amicíssima, tá? Que adora esse tipo de livro. E ok, tá joia, porque... Só que eu não consigo, quando começa a enrolar, já comentei com vocês em outro momento, começa a enrolar, eu já me desanimo, a leitura já me desanima, porque não é pra mim. Eu até insisto, assim, como eu disse pra vocês, eu leio, por exemplo, um livro que tem, assim, um hotzinho e que eu gosto, é aquela série do Clube do Livro dos Homens. Eu li e gostei, porque as histórias têm sempre trazem alguns temas, assim, apesar, né, sabe? Só que no caso aqui, é um livro que eu nem vou seguir a série, porque pelo jeito vai ser uma série, né? Vai falar de cada uma das irmãs. Não vou seguir, já vi que já me desanimou. E aí, eu envolvida com essas coisas de médico, exames, essas coisas, acabou que realmente tá aqui no cantinho. Vou terminar, porque eu sou assim. Eu tenho que aprender a abandonar livros que eu ainda não aprendi. Mas vou terminar. Abandonei já alguns, mas assim, é porque realmente não foi. Mas esse aqui falta bem pouquinho pra terminar, então eu vou fazer uma leitura dinâmica, assim, pra terminar ele. Mas nem sei se vou voltar a falar com ele, a falar sobre ele, desculpa, porque não é pra mim, tá? Então, é sobre isso. E aí, o que eu pensei em ler? Né? Eu tô precisando realmente fazer leituras mais leves, assim, em função, né, até dessas questões, né? Como eu mostrei pra vocês no shorts aí que eu recebi, chegou pra mim Uma Vida e Tanto, né, da Emily Henry, eu pensei em começar essa leitura aqui, tá? Mas vamos ver, não é nada definitivo, só tô conversando com vocês aqui. E tem 2 livros que eu quero muito ler aqui, que daí já é mais a vida como ela é, né? Eu gosto muito dessas leituras mais reais, histórias reais, ou histórias, né,
coisas que a gente consiga ver outras realidades, que a gente aprenda com outras vivências, que a gente possa também se colocar no lugar dos outros em outras situações, em outros contextos, né? Então, eu tenho aqui 2 livros que eu quero muito ler, que eu vou mostrar para vocês. Que é o Rainhas da Noite, do Chico Felitti. Eu já li todos os livros do Chico Felitti, uma hora eu trago aqui para vocês darem uma olhada. Eu adoro, né, os livros do Chico Felitti. Sempre que ele lança, eu procuro. Se eu não consigo comprar, porque geralmente são livros caros, né? Alguns eu consegui comprar, outros eu ou pego emprestado, mas eu já li todos, né? E esse é o último que ele lançou e que eu ainda não li, mas tá aqui para ser lido, que é Rainhas da Noite, né? As travestis que tinham São Paulo a seus pés. Eu amo ler Chico Felitti. Eu acho que Chico Felitti acrescenta muito para nós de outras vivências, outras realidades, e que é importante que a gente tenha conhecimento, né? Que a gente saia um pouco da bolha da gente, né? Que a gente aprenda, né? Fora também, que o mundo é muito grande, muito vasto, a humanidade também, né? A diversidade, diferenças, e tá andando sozinho aqui, minha câmera. Coisa de louco. Então, eu acho assim, adoro muito a escrita do Chico Felitti. Acho que quem tiver oportunidade, que não leu, também sei que não é para todo mundo, né? Ok, mas eu gosto muito. E outro que eu tenho aqui, que foi vencedor do primeiro prêmio de alta literatura, como autor estreante, é Sangue Neon. Aqui a gente vai ter um livro. Inclusive, aqui atrás, nós temos opiniões, né, assim, sobre o livro do Luiz Rufato, do Luiz Antônio de Assis Brasil, sobre esse livro. E eu achei um tema também muito interessante, que ele fala, é mais ou menos, eu acho que a linha desse Rainhas da Noite, porém, ele fala sobre o HIV, quando o HIV chegou no país, né? Aqui ele fala, é baseado em personagens e eventos reais. Sangue Neon se passa entre os anos 70 e 90, período de profundas mudanças na sociedade, política e saúde do país. Tempo em que surgem urgentes novas vozes em favor da busca de dignidade, liberdade e direito à vida. Figuras invisíveis que ajudaram a transformar a saúde pública brasileira. Pessoas como uma travesti nordestina que monta o primeiro centro de acolhimento a pacientes com HIV do país. Um grupo de comissários de bordo que inicia um esquema de contrabando de medicamentos através dos aeroportos e médicos com o sonho impossível de criar um novo sistema de saúde, o maior que o mundo já havia visto. Então, quem viveu essa época da chegada do HIV no Brasil, eu vivi e acredito que alguns de vocês também, foi realmente assim, a doença começou a se alastrar, ninguém sabia como se transmitia. A princípio, assim, se transmitia através do sexo, mas ainda tinha aquela coisa, será que tu pode tocar? Será que tu pode, sabe, tocar? Não podia andar, se não tinha dúvida até se podia tocar numa pessoa com HIV. Foi uma coisa muito assim, um temor muito grande, assim, quando chegou. Então, eu acho importante, né, essas histórias, porque também foi um período, assim, de muitas perdas, né, muitas mortes e a questão do preconceito, né, que a princípio, é doença de homossexual, né, não é. Aí a doença foi mostrando que não, ela era doença de todo mundo, que todo mundo podia pegar, né, tava ali na chuva, podia se molhar. Então, assim, foi um período, assim, que eu acho que interessante da gente ler, né, também a respeito. E é sobre isso, gente, eu gosto de ler sobre a vida como ela é, né? Sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de leitura, até porque eu tenho, como eu falei antes, amigas que gostam mais de fantasia, que não gostam muito de ler coisas sobre realidade, tenho amigas que não gostam de ler sobre guerra,
Eu, como gosto muito de história, gosto de ler coisas que aconteceram no passado. Eu tenho amigas que gostam muito de hot. E tá tudo bem, a gente é amiga, a gente toma café junto, a gente fala dos livros que a gente lê, cada uma dá a sua opinião, cada uma conta a história do livro que leu pra outra. E a gente se diverte, cada um dentro do seu gosto literário e tudo certo, né? É como eu digo pra vocês, né? A literatura, ela tem que unir, agregar, né? E não, tu gosta disso, eu gosto disso, tá? Tu fica aí, eu fico aqui, ok. Não, me conta, sabe? Me conta sobre o que tu tá lendo, me conta, vamos dividir, me conta a história, vale a pena? Porque muitas vezes tu acha, não, não gosto, aí chega algum livrinho ali que tu, esse me interessou, eu vou ler, e tu acaba gostando, né? Então, eu acho que a gente não pode fazer diferenças assim, né? E outra coisa que essa semana também eu tô fazendo, que chegou eu ganhei uma estantezinha, né? De uns amigos que eles fizeram a estante, né? E eles não iam mais utilizar, perguntaram se eu queria, obviamente que eu queria, né? E aí eu tô, assim, fazendo tem que arrumar minha biblioteca, já tirei alguns livros, já botei outros aí em função das questões da saúde também, eu sinto, tem horas que eu tô com muita dor, eu não consigo, né, fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Mas quando tiver tudo organizado, eu venho e mostro tudo pra vocês, mostro a minha biblioteca, uma hora eu vou fazer um vídeo da minha biblioteca, né? Mas eu tenho muitos livros ainda encaixotados e muita coisa. Aqui é o meu quarto, já tem estante no meu quarto, a outra estante tá aqui. E, enfim, é muita coisa ainda pra organizar. Mas uma hora eu venho e mostro pra vocês. Tá, gente? Então, assim, o vlog frustrou na metade do caminho, mas como prometido, tá aí, vou entregar ele pra vocês, tá? Eu agradeço demais a companhia de vocês, sempre muito grata. Queria mandar um beijo pra uma leitora que me mandou uma mensagem essa semana que encheu meu coração, assim, né? Eu não vou lembrar o nome dela agora, me perdoa, meu amor. Um beijo gigante pra ti, assim, grata. Fico muito grata pelas mensagens que vocês me mandam, me deixam. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Muito, muito, muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!